Existem vários tipos de espíritos, de acordo com os graus, a evolução ou a involução de cada um. Vamos dizer assim, um elítrio. Um elítrio, ele vive acrisolado no ódio. Ele só pensa na vingança, na maldade, na destruição. Se ele levar aquela pessoa ao desencarne, ele reajustou. Foi acertado a dívida dele para com aquela pessoa. Se ele se evoluir, graças a Deus, é o que nós fazemos aqui. O que nós fazemos? Um espírito, ele passa, uma pessoa, um paciente, ele passa numa cura, ele passa num trono, recebe aquela emanação da entidade, passa na cura, a entidade médica começa a colocar como fosse cunha de luz, e ele vai se libertando e vai tomando forma humana. A junção, aí ele passa na junção, ele recebe mais aquele magnético, mais os mantras, ele toma forma humana até ele conseguir se libertar daquele paciente, certo? Sem levá-lo ao desencarne, vamos dizer assim. Até ele compreender que ele, cobrando aquele paciente, ele não deixa ele evoluir, mas ele também não se evolui. Então ele vai chegar a essa conclusão, através da doutrina, através do magnético, que ele cobrando não é importante para ele, porque ele não evolui, né? Ele não evolui. Embora se ele realizar aquela cobrança e aquela pessoa for levada a um desencarne, claro que ele resgatou aquela dívida. Por exemplo, tia, quando ela foi ver como se processava uma encarnação no espaço, ela viu um espírito que chorava desesperadamente e ela tinha medo daquele espírito vir como um elítrio. Porque como é que é? Ele vai se atrofiando no ódio, na raiva, com tanta ira, que ele vai se atrofiando e fica igual a cabeça de um macaco, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa sai do sono cultural e passa por aqueles mundinhos etéricos, que apanha a centelha divina, que vem para ligar o espírito ao feto no ventre da mãe, ele, às vezes, aquele elítrio já vem na centelha divina. E já encarna, aquele feto já encarna ali, já com aquele elítrio. De acordo com que ele vai desenvolvendo, ele vai acompanhando também, até um dia ele partir para a cobrança. Né? Então, a tia viu um espírito que chorava desesperadamente, já tinha 500 anos que ele estava naquela posição. Por quê? Porque a mãe que ele escolheu não o aceitou. Então, ele, dentro daquela revolta, e ele já tinha 500 anos essa situação dele. E a tia dizia que um espírito desse, por exemplo, ele encarnando, praticamente ele vem com um elítrio, cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de frustração, de angústia, de desespero, a ponto dele se aniquilar e ficar igual a cabeça de um macaco. Por exemplo, por que a ciência até hoje não descobriu a cura do câncer? Né? Que é um elítrio. Através daquela condição ele vai se libertando. Vamos dizer, você está trabalhando no templo, vamos dizer que você tem um elítrio para evoluir. Se você sai da conduta doutrinária, você alimenta o seu elítrio. Entendeu? Você alimenta o seu elítrio. E pode se tornar mais difícil aquela cura, a evolução daquele espírito. Porque você está proporcionando a ele uma condição de ódio. Esse tipo de espírito, dificilmente ele passa numa mesa evangélica. Dificilmente ele passa. Ele vai passar como? Num trabalho de cura, porque ele está acoplado ao corpo físico. Quando ele recebe no sandai de cura, ele recebe aquela projeção. Aqueles médicos de cura que trabalham ali, eles trabalham com a força
de Manhante, que trabalham com a força da Universidade de Manhante, que se projetam ali, naquele Sandai. E eles emitem como fosse cunha de luz e vai libertando devagarinho, deslocando aquele elitro daquele corpo físico. E ele vai tomando forma humana através da junção, através do Rand, e ele vai se libertando. Mas não é passar ali e libertar, pronto. Não. Ele vai se libertando aos poucos, ele vai compreendendo, ele vai tendo uma consciência. E geralmente quando ele liberta uma pessoa dessa, muitos deles vão direto para a origem. Porque o resgate que ele tinha, ele até o perdoou aquela pessoa, né? Então, a evolução dele é rápida. Esse é o elitro, vamos dizer assim.